E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade lá que vai se debruçar um pouco sobre a relação de cultura e pós-modernidade, tá certo? Bora lá! Pessoal, essa atividade de interpretação ela leva em consideração a leitura lá dos textos prévios, então eu espero que vocês tenham feito essa leitura antes da atividade, tá certo? Então bora lá, questão 1. Segundo os autores da Hannah Arendt, o que caracteriza a modernidade? Bem pessoal, o que caracteriza a modernidade é na prática a crise em três grandes áreas da cultura humana: a religião, a tradição filosófica e a autoridade política. A dúvida paira na prática sobre as três e sobre os novos fundamentos que se fazem necessários dentro desse contexto, tá certo? Então, aquela credulidade que existia na tradição filosófica, na autoridade política e na religião, elas passam a ser questionadas e por isso se fazem necessários novos paradigmas, novos parâmetros de pensamento filosófico, religioso e político. E a questão 2 fala o seguinte: explique com suas palavras a frase "O crente moderno deve constantemente resguardar suas crenças contra as dúvidas". Bem, pessoal, se a gente ler um pouco do contexto lá do texto, fica claro que a pessoa que tem fé hoje em dia não está mais na mesma posição confortável de séculos atrás, quando os fundamentos religiosos não eram claros e muito menos eram questionados. Então hoje o crente, aquele que tem fé, que acredita em alguma religião, deve enfrentar a dúvida e a razão a todo momento, face a face, e ainda encontrar sentido para que a sua fé sirva para alguma coisa. Então nós estamos inclusos em um contexto onde a razão e a racionalização das coisas se fazem muito presentes. O ser humano ele questiona a sua realidade a todo momento. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que não pode ser de outra forma? Então, para alguém que acredita em algo, em uma religião, qualquer uma que seja ela, ele precisa estar muito engajado com isso e deve proteger as suas credulidades, as suas crenças diante de todos esses questionamentos. Questão 3. Kierkegaard, Marx e Nietzsche são para nós como marcos indicativos de um passado que perdeu sua autoridade. Foram eles os primeiros a ousar pensar sem a orientação de nenhuma autoridade. Qual é o significado dessa sentença? Bem, galera, é pouco claro, né? Bem claro, perdão. E esses filósofos, esses pensadores, foram literalmente os primeiros na história da humanidade a pensar sem se reportar, sem consultar uma tradição filosófica. Eles passaram a pensar de maneira independente, sem beber de nenhuma fonte filosófica anterior a eles. Então, para eles, não foi preciso recorrer a antigos valores, a antigos hábitos e certezas na construção de novas ideias para o novo ser humano. Então, a partir do momento que eles criam esse ponto de fragmentação entre uma filosofia tradicional e um novo modo de pensar, eles também garantem que vários valores que nós tínhamos como verdade absoluta e inquestionável sejam passíveis de questionamento. Questão 4. De acordo com a leitura 1, existe algum lado positivo nessa crise? Então, pessoal, por um lado, a crise nos deixa desorientados, é claro, em nossa atividade de pensar. Pense da seguinte maneira: todos os valores que nós tínhamos como verdade anteriormente passam a ser questionados, passam a ter seus conceitos relativizados. Então, é como se tirasse todo o nosso chão, todo o nosso assoalho de certezas, de verdades que serviam de base para o pensamento humano. E por outro lado, na medida em que não estamos mais acorrentados, presos a essa tradição, a esses argumentos, a esses valores, nós seres humanos podemos nos arriscar literalmente e pensar de maneira muito mais livre, muito mais liberta. Então, perdemos o nosso referencial de valores hoje, mas em compensação nós criamos uma posição privilegiada, porque nós estamos livres para pensar e construir novos valores. Questão 5. Por que, de acordo com a leitura 2, não basta fazer o velório de Deus? Um conceito bem forte, né? Nietzsche traz lá no texto que Deus está morto, nas várias obras, no conjunto de obras, no corpus de obras dele.
ele vai dizer que Deus está morto. Mas professor, como assim Deus está morto? Como a gente pode criar uma noção de que Deus poderia morrer, já que ele é infinito, já que ele é onipotente, onisciente, onipresente? Bem, a ideia de Deus, a ideia criada pelo ser humano de Deus, ela está morta, entre aspas, né? Então é necessário que nós, seres humanos, precisamos renovar a ideia do que seria Deus ao longo do tempo. Então não basta fazer o velório de Deus, o ser humano ele precisa repensar o que seria Deus nessa modernidade, nesse novo contexto de avanços tecnológicos, de racionalização, nesse contexto de pensar puramente e livremente pelo próprio homem, de acordo com seus próprios interesses. Nós precisamos reconstruir a noção de Deus dentro desse conceito, dentro desse contexto moderno, desse contexto de antropocentrismo, onde o homem está no centro do universo. E Deus, qual é o papel de Deus? Seria necessário a gente refazer essa noção e a sua importância dentro do contexto humano. Questão 6. Segundo a leitura, quais foram os principais pensadores responsáveis por expandir o ateísmo no século XX? Pesquise cada um deles. Bem, pessoal, os grandes pensadores, assim, eu vou trazer alguns, né? Não dá para trazer todos, mas os principais deles vão ser Marquês de Sade, lá nos anos 1800, foi um escritor francês de posição materialista, onde seus escritos eles vão relatar histórias de perversão e sadismo. Já Karl Marx, que também vai viver esse contexto, mas lá na Alemanha e na Inglaterra, vai ser um sociólogo, segundo o qual as ideias sobre Deus são uma máscara para esconder as injustiças sociais que acontecem cotidianamente. Mas o filósofo que vai se aprofundar de verdade nessa noção do ateísmo vai ser Friedrich Nietzsche, que nós citamos lá na questão anterior, também um filósofo alemão, cujas obras vão refletir criticamente sobre a filosofia clássica, sobre a noção de moral, sobre as verdades prontas que nós aceitamos como verdades absolutas e sobre a impossibilidade de se conhecer Deus de fato. Na verdade, Nietzsche ele nem se preocupa em negar a existência de Deus, mas afirma de fato a sua morte, como nós debatemos lá na questão 5. Acho que outros filósofos e outros pensadores lá do século XIX e XX que vão contribuir também com essa noção vai ser Sigmund Freud, que vai ser o psicanalista austríaco fundador do conceito de psicologia e de psicanálise, e ele vai ser responsável pela descoberta do que seria o inconsciente. Então ele vai conceber que muitos dos valores que nós julgamos ter origem no divino, na verdade, eles têm origem no desconhecido da mente humana. E por último, acho que o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, filósofo francês que viveu lá entre os anos de 1905 e 1980, ele vai contribuir também muito sobre isso, considerado o fundador da escola filosófica chamada de existencialismo, como já foi citado, que segundo a qual o ser humano existe sem ter sentido previamente definido por ninguém, inclusive nem por Deus. O ser humano ele construiria esse sentido ao desenvolver da sua existência e das suas ações. Na prática, o existencialismo e Sartre vão afirmar que o ser humano ele é livre para criar o próprio ser, para criar aquilo que ele acha que é, para criar a sua própria natureza e o seu próprio destino. Questão 7, a questão bem mais simples. Diante da leitura 2, podemos concluir que o estado atual da cultura pode ser alterado? Justifique as suas respostas. Bem, pessoal, a cultura, a gente já viu que a cultura é algo que está em constante movimento, em constante transformação, que se renova de acordo com as necessidades do homem. Então sim, nós podemos concluir que o estado atual da cultura pode ser alterado de acordo com as necessidades do ser humano. O texto deixa claro isso, que ainda no século XX existiam lá as ideias materialistas que definiam a realidade a partir do material, do concreto, do moderno, mas isso não significa que nós vamos ver a realidade sempre dessa postura.
Inclusive, há necessidade de mudança, há necessidade de modificação da nossa postura, da nossa vivência espiritual. E isso é um debate, um diálogo que acompanha o ser humano ao longo da sua existência e que com certeza vai acompanhar para além do século XX. Perdão, para além do século XXI. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá certo? Não deixa essa dúvida sobreviver na sua mente, beleza? E para a próxima videoaula eu quero que vocês façam a atividade nas páginas 28 a 31, menos aquela parte buscando reflexões, que eu precisaria de um diálogo mais apurado, de uma relação muito mais direta, que aqui pelo YouTube, infelizmente, nós não temos como desenvolver, tá certo? Então desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.